Olá pessoal, bom dia. Continuando os nossos vídeos sobre filosofia, vamos discutir ou tentar discutir duas questões que são bem básicas no começo do estudo da filosofia, que é, primeiro, afinal de contas, o que é filosofia e segundo, para que serve filosofia, né? A filosofia, o termo filosofia, segundo a professora Marilena Chauí, foi construído, foi formado por Pitágoras, né? E em grego, philo, amor, filosofia, sofia, conhecimento. Então, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Existem basicamente três palavras em grego que definem o amor. Nós temos o amor philo, que é o amor igual a gostar de. Nós temos o eros, que é a paixão, o amor mais carnal, o amor mais de posse. E temos o ágape, que é o amor incondicional, o amor de mãe, por exemplo, pelo filho. Nós estamos aqui, no caso, falando sobre filos, quer dizer, aquele amor sobre determinadas coisas, gostar de determinadas coisas, né? Bom, se você vai no dicionário e procura filosofia, às vezes você tem uma resposta meio irritante lá do dicionário. Quando ele fala assim, filosofia é o ato de filosofar ou o ato da pessoa que filosofa, quer dizer, é uma coisa que não ajuda muito às vezes. Talvez seja mais fácil procurar pelo verbo filosofar. Afinal de contas, o que é, já que filosofia é o ato daquele que filosofa, né? Então vamos procurar o que é filosofar. E aí filosofar, muitas vezes vem descrito como um verbo intransitivo, né? Que demonstra que existe uma ação realizada por alguém, um ato realizado por alguém. E esse ato é um ato mental. Bom, pensar um pouquinho sobre neurofisiologia. Nós temos várias funções cerebrais. De grosso modo, a gente divide as funções cerebrais em superiores e inferiores. As funções inferiores são as funções reflexas, de controle de pressão, temperatura. E as funções superiores são raciocínio, imaginação, lembrança. E todas essas funções são realizadas pelo córtex do telencéfalo, né? Então, a filosofia seria um ato mental realizado pelo cérebro, onde a pessoa vai pensar com algum método, não pensar de forma aleatória. Às vezes existe uma tendência de se achar que filosofar é pensar de forma assim, com devaneio. Não. Filosofar, na verdade, é você pensar com um método, né? Não é fazer ciência também, porque quando você faz ciência, você está procurando uma demonstração empírica. E a filosofia não se presta a demonstrações empíricas. Ela se presta a pensar sobre um determinado assunto, pensar de forma metódica, mas não tem a preocupação que a ciência tem, que é posterior ao pensamento filosófico, no sentido de que você primeiro pensa para depois tentar demonstrar aquilo que você pensou. Aí sim é uma forma de pensar mais científica. Também não é religião, porque a religião, diferente da filosofia, ela é dogmática. A religião ela não se presta ao convencimento. A filosofia com o seu pensamento filosófico, você tenta convencer o outro. E a religião não, a religião ela parte do princípio de dogmas, onde você tem que aceitar, por ser uma questão de fé, né? Mas para que serve a filosofia, né? Existem várias maneiras diferentes de você encarar o pensamento filosófico, mas de maneira geral você encontra três coisas que são importantes. Na verdade, atrás dessa pergunta, para que serve, está uma outra pergunta, que é muito mais objetiva, que é, para que serve estudar filosofia? Você pode dizer que estudar filosofia para virar um filósofo. Não é verdade, nem todo filósofo estudou filosofia, e nem todo mundo que estuda filosofia vira filósofo, né? Acho que não é bem por aí. Talvez a melhor explicação, a melhor justificativa para o estudo da filosofia seja, primeiro, o aumento do repertório. Quer dizer, você estudar aquilo que outras pessoas pensaram
Na melhor das hipóteses, aumenta o seu repertório quando você vai discutir um assunto com outra pessoa, seja lá de que ponto for. Né? Você aprende estudando outras formas de pensamento, outras formas de visão de mundo, a entender como em outras épocas ou na atualidade as pessoas entendem as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Na verdade, acho que a melhor prestação, digamos assim, da filosofia é para que as pessoas pensem melhor. Pensar é um ato complexo, pensar é um ato que demanda gasto de energia, o cérebro gasta muita glicose para se manter ativo pensando, e acho que quanto mais otimizado estiver o nosso pensamento, melhor ele será. Pensar melhor talvez seja a melhor função do estudo da filosofia, o que não é pouca coisa.